gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Sam. Mais uma semana, mais um vlog das minhas leituras da semana. Das minhas leituras, né? Que eu faço essa semana no mês de setembro. Já saiu o primeiro vlog. Hoje é segunda-feira, dia 8. E agora são 5h37. No último vlog, eu parei de ler na quinta-feira. Eu falei que ia ler na sexta e tal. Não li sexta, não li sábado, não li domingo. Já tava achando que ia ficar com uma leve ressaca. Porque eu peguei 2 livros pra ler. E não rolou. Mas eu acho que eu tava mais cansada, assim, com preguiça. Aí hoje de manhã, antes de sair, eu botei 2 livros na bolsa. Botei A Cor Púrpura, que é a leitura do clube do livro aqui do canal, dos clássicos. E Os Miseráveis, que já foi uma leitura passada do clube, que eu não consegui terminar. E eu preciso finalizar o segundo tomo, né? Eu só li o primeiro. Tá até aqui em cima a caixa dele, que eu peguei de manhã. Eu só li o primeiro tomo, o segundo eu não finalizei. E eu falei que saiu o TBR, né, dos livros dos calhamaços que eu quero ler até terminar o ano. Aí eu peguei esse daqui também pra serem minhas leituras da semana. Vamos ver como é que vai rolar. Hoje é segunda, como eu disse. E eu só consegui ler esse aqui porque eu não li muito durante o dia. Na verdade, eu li bem pouco, porque eu não tive muito tempo pra ficar lendo. Né, o tempo que eu tinha hoje não deu pra me concentrar. Então, vamos lá. A Cor Púrpura, eu li até a página 64. Não tem como saber qual é o capítulo, porque os capítulos não tem número. A divisão deles é só assim. As cartas, né? Tô gostando. Gente, eu tô gostando da leitura da Cor Púrpura, mas quanta desgraça. Quanta desgraça, o livro é só tristeza, a menina só sofre. Impressionante. E eu falando rindo, né, mãe? Vocês conseguem me entender, né, gente? É só tristeza, a menina aqui no livro só sofre. Eu peguei, deixa eu pegar aqui, tá até na minha mochila aqui. E comecei a fazer umas anotações aqui no meu caderno sobre o andamento dessa leitura pra depois eu ir comentando lá no clube do livro no final do mês, quando tiver a discussão. Então eu tô só anotando aqui bem de forma aleatória algumas das minhas impressões do livro, alguns pontos chaves assim. Então é isso, li até a página 64 hoje, da Cor Púrpura, lembrando, segunda. Não sei se eu vou ler muito mais da Cor Púrpura hoje, porque eu quero que essa leitura dure mais. E eu tô percebendo que, apesar dela ser uma leitura pesada, ser uma leitura densa, ela é rápida, passa muito rápido, porque são pequenas cartas. E a gente fica naquela curiosidade pra saber o que vai acontecer. Qual é a próxima coisa que vai acontecer com essa menina? Com a Sally? E, gente, pra quem não sabe, eu acho que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. Aqui na Cor Púrpura a gente vai acompanhar a personagem por alguns anos da vida dela. Começa em 1900 e vai até 1940. Então a gente passa todo esse período acompanhando a história da vida dela. A Sally, ela é uma personagem, uma mulher negra, que foi abusada, sofreu abuso dentro da própria casa pelo padrasto. Aqui na sinopse diz que é o padrasto, mas eu fiquei com um pouco de dúvida se era padrasto ou pai dela. Mas mesmo assim, dentro de casa, ela, muito nova, já começa a sofrer abuso. E ela tem filhos desse abuso que ela sofre, mas as crianças são tomadas dela. E a gente vai acompanhando a história de vida dela através das cartas que ela escreve para Deus. Diz que também tem cartas para a irmã, que é a correspondência que ela troca, mas eu ainda não cheguei nessa parte da troca de correspondência, né? Entre as irmãs, eu ainda tô na parte que ela tá escrevendo apenas para Deus, contando as coisas da vida dela. Então ela conta suas angústias, conta as coisas que acontecem com ela e também tentando, de certa forma, entender. Então a gente vai acompanhando tudo que ela tá passando e que ela tá sentindo através desse formato de narrativa. E, gente, é muito pesado e muito triste a gente ir acompanhando a história dela. Mas que é meu primeiro livro da Alice Walker, que eu tô lendo. E flui muito. Foi, assim, surreal. O quão rápido dá pra ir lendo, sabe? O quão rápido a
a dinâmica do livro funciona. Aí também, né, como eu disse, eu peguei Os Miseráveis, esse é o tomo 2. Eu já li o tomo 1, pra quem não sabe, tá, gente? Minha edição é essa da Penguin. E ela é dividida em 2 tomos. Então, esse daqui começa exatamente da onde o outro parou. Então, ele não começa assim, por exemplo, página 1, sabe? E pra quem não sabe como é dividido Os Miseráveis, ele é dividido por livros. Livro primeiro, livro quarto. Eu não sei se aqui vai dar pra ver, ó. Tá vendo? O livro quinto, que vai sempre sendo dividido. Aí tem subcapítulos em cada um desses livros. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês como ele tá dividido, ó. Aqui no início, ele já vem no sumário. Aí ele fala sobre o que tem no tomo 1. Aí essas partes todas aqui, eu já li, ó. Aí cada parte, ele tem os seus livros separados. Aí depois vem esse outro personagem. Ela é separado por personagens e fatos, guiado por alguns fatos históricos que estavam acontecendo ali na França na época, né? Nessa época. Aí eu li até aqui, ó. Que foi o primeiro tomo. E agora eu vou começar esse daqui. Que é O Idílio da Rue Plumet e a Pompeia, de Rui Saint-Denis. Infelizmente não sei francês, não é? Mas é isso, ó. Pronto, ficou mais claro, agora ficou melhor. Aí esse tomo 2, parte 4, aí tem livro primeiro, livro segundo. Aí ele vai até o livro 15º. Aí depois volta pra história do Jean Valjean. E aí vai até o final, e ele finaliza no livro 9. E tá vendo, ó? Já vem pra parte 4 e começa na página 1099. Por isso que esse tá bem coisado. Aí esse daqui é o 2. Ó, bem escrito aqui do lado, tomo 2. O meu tomo 1 tá marcado com flag e com lápis. Só que eu botei a flag pequenininha, aí eu vou cortar a flag que eu tenho porque tá muito grande, tá do tamanho normal. Pra poder ir marcando esse tomo aqui também, a capa desse é amarela. A capa desse tá assim. Eu leio nessa edição aqui da Penguin, tá? E é uma edição que eu gosto muito, eu amo essa edição. Tem aí quase 900 páginas, ou mais de 900 páginas pra finalizar minha leitura dos Miseráveis, de Victor Hugo. Claro que eu não vou ler esse livro todo essa semana, mas eu quero iniciar a leitura desse segundo tomo. Na verdade, eu já comecei a leitura dele há um tempinho atrás, só que eu não me lembro muito, então esse segundo tomo eu vou recomeçar do início dele. Bom dia, gente, ó, quem reconhece essa parede azul, meu antigo quarto, logo quando eu comecei a gravar os vídeos aqui pro canal, quem reconhece, olha minha parede azul. Gente,
Como vocês estão, não é mesmo? Hoje é dia 15, é uns 8 e pouquinho da manhã. E semana passada, né, esse início dessa semana não vai ter vídeo de leituras concluídas da semana passada, da segunda semana de setembro, porque eu não concluí nenhum livro. Gente, eu tô numa fase que eu tô começando vários livros e eu não tô continuando com eles. Tipo assim, eu leio 2 capítulos e eu preciso parar de ler. Aí quando eu vou ter tempo de novo pra ler, eu não pego esses mesmos livros de novo. Ai, tá uma bagunça. E tanto livro começado. Que só misericórdia. E por incrível que pareça, porque a confusão já não tá pouca, eu peguei mais um livro pra começar hoje. Mas, peraí, calma. Eu tô lendo mesmo A Cor Púrpura, que é a leitura do meu clube dos clássicos aqui do canal. E Os Miseráveis, do Victor Hugo. A Cor Púrpura é da Alice Walker, né, gente? Eu já disse que esse livro eu vou ficar lendo ele por mais tempo, pra eu acabar finalizar ele lá mais perto da leitura. Então, esse está ok. Não estou procrastinando nem nada para ler esse livro. Eu realmente estou lendo mais pausadamente para eu terminar ele mais pro final do mês. E Os Miseráveis, do Victor Hugo, não tem condições. É um livro clássico que é muito pesado para ler, muito denso, porque o Victor Hugo é o escritor que mais descreve uma pedra com todas as chances possíveis. Ele, quem conhece a escrita do Victor Hugo sabe que ele descreve demais as coisas. Então, eu já tô no segundo tomo. Eu acho que eu cheguei em 61% do livro. Que eu falo assim, do completo, tá? Não 61% do segundo tomo. Tô na página 1180, eu acho, dos Miseráveis. Mas é isso aí. E ele é um livro grande, eu leio pelo físico. Então não dá pra ficar carregando ele pra tudo que é lado. Então esses são os livros que eu tô mais focada, assim, em ler. Principalmente Os Miseráveis. Até que tá sendo uma leitura, né? Tá sendo rápido, fluido. Pra quem não sabe, eu comecei a ler Os Miseráveis em 2022, acho que foi. Em 2022 eu li o primeiro tomo em live e eu li em 2 meses o primeiro tomo. Eu fazia live, umas 8 horas de live por dia, então eu fazia muitos sprints e eu consegui ler em 2 meses o primeiro tomo, né? Eu revezava com algumas outras leituras, mas eu foquei bastante nessa leitura do primeiro tomo dos Miseráveis. Aí depois que eu finalizei esse primeiro tomo, eu não peguei mais o segundo pra ler. Eu fiquei um pouquinho com ressaca da leitura. Então eu deixei esses anos todos e voltei a ler esse ano. Aí voltei a ler esse mês agora, em setembro, né? E tô aí nessa jornada de novo de ler Os Miseráveis. Aí, semana passada eu comecei vários livros, gente. Eu comecei uns 3 livros e não dei continuidade nenhum. Aí eu comecei a ficar um pouco desesperada. Só que aí eu parei e pensei, nossa, calma, não precisa disso. Não precisa disso, é normal. E é aquilo, né? Eu já finalizei 2 livros na primeira semana desse mês, então não tem lógica eu querer estar me cobrando pra finalizar mais livros. Aí eu. Seja uma pessoa normal. Seja uma pessoa normal. Então é isso. Como eu não consegui dar muita continuidade nos livros que eu já tava lendo, um dos livros foi Noivos do Inverno, que eu comentei até no último vlog, que eu queria ler, mas eu não tinha começado. Aí eu comecei a ler ele na quarta. Comecei a ler ele na quarta-feira, li 2 capítulos e não consegui ler mais. Aí, quando eu fui pegar pra ler na quinta também, eu não consegui focar muito pra ler, então eu larguei e ficou por isso mesmo. Aí, na sexta-feira, eu recebi uma notificação do aplicativo do Biblion, que é o aplicativo da Biblioteca de São Paulo que eu uso, que um dos livros que eu tinha reservado lá, que tava com a média de 50 e poucos dias pra liberar a reserva, liberou logo. Tipo assim, eu acho que eu esperei 2 ou 3 dias, não me lembro. E aí liberou, que foi O Bosque Selvagem. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Que eu vi uma produtora de conteúdo aqui no YouTube falando desse livro. Aí eu fui pesquisar. E esse livro é, tipo assim, R$ 90 o livro. Eu fiquei, meu Deus, e esse livro é de 2014. Então ele nem é tão fácil assim de achar e ele ainda é caro. Aí eu falei, não, calma.
vou procurar na Biblion. E estava lá o primeiro e o segundo. Aí liberou. Aí na mesma hora eu comecei a ler pelo meu celular mesmo. Entrei no aplicativo, né? Aí fiz o download e tal. E comecei a ler. Aí eu também li 2 capítulos. Li 2 capítulos e precisei pausar a leitura. Quando eu falo que eu precisei pausar a leitura, é por fatores externos e não porque eu não estava conseguindo focar na leitura e tal. Só que por causa, né, da rotina desses fatores externos, acaba que eu paro a leitura ali naquele momento e não consigo voltar depois. Aí eu li esse livro também, li 2 capítulos. Aí na sexta-feira à noite continuei lendo Os Miseráveis. Aí eu fiquei lendo assim até um pouquinho de madrugada. Minha leitura dos Miseráveis, eu acho que li umas 30 páginas. E pronto. Aí hoje, segunda-feira, eu disse assim, esqueci desse do Bosque, que eu comecei a ler na sexta. Falei, não vou levar o meu livro hoje, né? Não vou sair de casa e levar o livro do Noivos do Inverno, porque eu prestei atenção que a capa dele, uma parte tá estragadinha. E eu não sei se foi na minha bolsa que estragou. Não faço ideia. Eu disse, vou ter cuidado com esse livro pra não ficar com ele estragado, porque esses livros da Morro Branco são caros. Aí pronto, né? Aí eu pensei bem assim, o que é que eu vou ler hoje? Eu botei o meu Kindle na bolsa e peguei outro livro que chegou, alguns livros no final de semana. Eu vou até botar a ceninha pra vocês pra mostrar quais foram os livros que chegaram. Como eu falei, os livros da Morro Branco costumam ser caros. Só que no site da Livrarias Curitiba teve uma promoção. E aí eu aproveitei no início desse mês e comprei alguns livros. E eles chegaram pra mim sábado. Aí eu abri. E aí eu fiquei pensando hoje, tá? Vou começar outro. Porque a quantidade de livros que está em andamento não está suficiente. Aí eu peguei esse que eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é um da Ursula Le Guin. Só que como esse livro é um livro curto, ele tem 160 páginas. Aí eu disse assim, talvez eu consiga ler ele todo hoje na segunda-feira. Vou fazer esse teste. Aí eu trouxe o livro. E tá toda minha bolsa e tal. Aí eu abri a Amazon agora. Eu disse assim, não, eu vou olhar mais livros dessa escritora. Porque eu acho que até hoje eu só li um livro dela. Ou eu nem sei se eu realmente li. E na minha cabeça tá que eu li. Aí eu vou abrir a Amazon pra olhar tal. Aí quando eu abri a Amazon pra olhar, eu descobri que esse faz parte de um ciclo de 3 livros dela. E eu não li os outros. Porque eu já salvei várias vezes esse livro, que tá no Kindle Unlimited, pra me ler. E acabava que ele nunca entrava na minha TBR, assim, de leituras recentes, e eu não lia. Aí eu descobri que ele faz parte de um ciclo de 3 livros. Eu tava aqui tentando ler a sinopse dos livros pra ver se eu poderia ler ele sem ler os outros 2. Porque provavelmente ele é o terceiro. Ai, que ódio. Provavelmente ele é o terceiro, aparentemente. Aí vou ler mesmo assim. Vou tentar ler só um desses. E agora só um. O segundo tá no Kindle Unlimited, que eu acho que é Os Despossuídos. É A Mão Esquerda da Escuridão, Os Despossuídos e esse outro, A Floresta não sei o que do Mundo, que é o que eu tenho físico. Ai, mas sinto muito. Lerei o que eu tenho físico. E é isso aí, vida que segue. Provavelmente é o terceiro volume. Provavelmente, mas lerei por ele. Aí eu vou começar a ler ele hoje. Será que eu vou conseguir ler? Não sei, provavelmente, sei lá. Coisas da vida, né? Mas é isso aí. Essas são todas as minhas leituras que estão em andamento. Assim, que estão frescas na minha mente da semana passada pra cá. Porque no meu Kindle tem vários livros que eu li, sei lá, 2, 3%. E também parei. Mas esses eu não vou contar como leituras iniciadas. É tanto que eu não tô registrando nem essas leituras iniciadas no meu Scooby, porque senão meu Scooby ia estar lá uns 300 milhões de cacetada de livros iniciados e que eu não continuei. Então eu só vou registrar no meu Scooby quando eu conseguir ler, sabe? E avançar mais nas leituras. Mas esses são alguns dos livros que eu iniciei e ainda não terminei, não dei seguimento. Vamos ver essa semana agora se eu consigo. Bom, o barulho da escola novamente.
se eu consigo finalizar alguns. Aí eu vou registrando pra vocês ao longo da semana, se eu conseguir, né? Não botei o vlog da semana passada porque ficou várias cenas e vários comentários de todos esses livros em andamento e nenhum finalizado. Então, como é pra ser vlogs de leituras finalizadas em setembro, não foi vídeo, né, da outra semana. Ficou uma semana aí vazia, mas porque eu não finalizei nenhum livro. Mas eu já finalizei 2 livros esse mês, né? E a gente ainda tá no dia 15 e é muito louco ficar bitolado, assim, pensando o tempo inteiro. Ai, eu finalizei, não sei o que, mas não tem lógica. Mas então vamos lá. Vou tentar ler hoje. E à noitinha eu atualizo vocês se eu conseguir ler ou não. Oi, gente, voltando. Hoje é terça-feira, estamos no meio da tarde. Esses barulhos que vocês estão ouvindo é Luna brincando, porque todas as vezes que eu vou gravar ela quer brincar. Então ela tá brincando bem aqui embaixo. Voltando. Comecei a ler esse livro aqui que eu falei pra vocês, que ele fazia parte de um ciclo de livros dessa escritura. E esse era o terceiro livro, eu acho. E, gente, eu acho que eu precisaria ler da sequência, eu não sei. Porque tem coisa que eu tô boiando aqui na história, bem perdidinha. Mas eu acho que a sequência, no caso, é da ambientação, sabe? Pelo que eu tô entendendo aqui na história, tem uma dimensão, uma galáxia, vamos dizer assim, no futuro, que a gente não sabe muito bem onde as pessoas daqui do planeta Terra foram para esses lugares, esses planetas, países novos, para conseguir matéria-prima, porque tudo que estava aqui na Terra morreu e se destruiu. E aí as pessoas, né, foram para nessas expedições para conseguir matéria-prima e para conseguir lugares habitáveis para os seres humanos. No meio desse lugar que é o planeta Ache, eu não sei como é que se pronuncia Ache. Tem isso, eles conseguiram encontrar lá tanto florestas muito boas, quanto tudo que é necessário para o ser humano sobreviver. Nisso que mas quando eles chegaram lá, existe uma nova raça, existe pessoas lá que também são como se elas fossem seres humanos, mas meio que de uma espécie diferente. Aí aqui no livro eles têm um nome, Grinches, e eles próprios chamam nós de inumanos e humanos, sabe? E é bem diferente. Só que tem uma diferença. Esses humanoides, né? Esses seres que tem nesse lugar, eles têm no máximo 1,5 m de altura, ou é 1 m, eles são pequenos. Então, galera baixinha aí pode se identificar. E eles têm um corpo diferente. O corpo deles é coberto por pelos verdes e sedosos. Eles eram cobertos por pelos, tipo esses daqui da capa. E aí eles são muito ligados à questão da floresta, à questão do ambiente, de respeitar e de viver aquilo, tudo aquilo. Enquanto isso, os humanos estão lá explorando, destruindo e chegam para meio que escravizar uma parte dos habitantes desse planeta. Na parte que eu tô na página 64. Esse livro é um livro pequeno, então só falta mais umas 90 e poucas páginas, quase 100 páginas para acabar, né? Então, na parte que eu tô, os habitantes daqui, meio que eles se revoltaram por causa do que os humanos estavam fazendo ali em uma determinada região, porque é como se tivessem várias ilhas. Então eles se revoltaram, atacaram os humanos que estavam numa base lá no quartel-general e pronto. Deixaram um embora para falar para os outros que estavam nas outras ilhas que eles se revoltaram. Mas os personagens desse lugar, eles têm meio que uma espécie de magia ou ligação com a natureza
que fazem eles terem sonhos e revelações, assim, uma coisa mais ou menos profética, sabe? Então, aí a gente foi apresentado em um capítulo a como é meio que a hierarquia desses habitantes desse planeta ali. E em contrapartida a os humanos. O que eu já percebi até agora é a pureza desses seres que estavam ali nesse país, nesse planeta, né? E o quanto eles eram pacíficos. Mas aí chegou o homem para roubar, matar e destruir. Chegou o inimigo para roubar, matar e destruir. E eles simplesmente estão destruindo ali tudo porque o homem acha que é o ser humano, acha que é o conquistador e que ele pode chegar em qualquer lugar e fazer o que quer, como, né, os colonizadores brancos e europeus fizeram com os outros lugares, por exemplo, com o nosso país Brasil. Mas tá nisso. Eu acho que tá no início de ter um iminente ali de estourar uma guerra, estourar uma revolta, mais uma revolta, né? Entre os habitantes desse planeta e os seres humanos, os homens, que aqueles dizem que são os terranos que vieram do planeta Terra, né? Pra eles tentarem se libertar, tentarem recuperar o seu planeta. Então eu tô bem nisso. No início do livro, logo no primeiro capítulo, na primeira página, assim, nas primeiras 2 páginas, gente, eu fiquei morrendo de raiva. Porque começa com um general lá narrando a história e ele tá falando sobre uma leva, meio que isso, uma leva, uma carga nova de mulheres que vão chegar no planeta, nesse lugar que eles estão, porque de primeira foram só os homens, como se fossem homens do exército desbravadores. E não tinham mulheres ali, né? Mulheres do planeta Terra. E essas mulheres vão chegar. Então eles realmente tratam, eles falam como se elas realmente fossem uma carga viva, que estivesse indo única e exclusivamente para satisfazer aqueles homens que já estariam ali. Então eu fiquei com muita raiva no início assim do livro, nas primeiras páginas, porque eu achei que o livro ia muito para esse lado. Mas como eu disse, né, já como é o início do livro, ele foi indo em outra direção. Vou ver para onde essa leitura vai me levar. Eu não consegui ler muito ontem, na segunda. Eu li mais um pouquinho hoje na terça. Aí vou continuar lendo aqui agora. Os capítulos são curtos. No geral, o livro todo, no geral, é um livro curto, né? Não é um livro grande. Mas vamos ver. E também tem uma coisa pra mim que essa leitura me pega. Porque, gente, eu não sou fã de ficção científica. Eu não leio muito ficção científica. Então, o que para algumas pessoas podem ser coisas muito básicas da ficção científica, pode ser já esperado que aconteça nos livros de ficção científica, que agrade ao público que gosta de ler isso. Para mim, não, porque eu não tenho o costume de ler. Justamente porque, não sei, eu me sinto muito incomodada em algumas coisas e eu não consigo criar conexão com as histórias. Eu já li até a Fundação do Asimov, gente. Eu não consigo criar uma conexão e a história me prender realmente. Mas eu tô tentando dar chances pra ler coisas diferentes do que eu sempre costumo ler e sair um pouco da minha zona de conforto. Mas vou continuar lendo. Bora lá. Quando eu avançar mais na leitura ou que eu terminar o livro, eu venho aqui conversar com vocês. Mas o livro é bem curtinho, tá, gente? E eu sou aí. Depois eu venho conversar com vocês. Oi, gente! Hoje é segunda-feira, são... deixa eu ver que horas. 3h02 da tarde, hoje é dia 22. Segunda-feira, 22. E eu tô lendo A Cor Púrpura hoje. Eu cheguei na página 240, então só falta pouco pro livro acabar. E, gente, eu parei pra falar com vocês porque aqui onde eu cheguei no livro agora tá muito bom, muito bom. Meu Deus, finalmente os refrescos dessa leitura. Gente, os 3 últimos capítulos, 2 últimos, 3, foram sensacionais. Sensacionais. A personagem Sally aqui, toda a história teve um crescimento muito grande.
a personagem Sally aqui já tá mais velha, né? Então ela já não tá aceitando tanto as coisas como ela aceitava quando ela era mais nova. E assim, muito bom, muito sensacional. Eu fiz algumas marcações, poucas de post-it, e nas outras eu escrevi no livro, marquei no livro. Então depois eu vou botar post-it no livro todo. E aqui em cima eu botei uma marcação diferente, porque quando eu for fazer um vídeo falando só sobre essa minha leitura, eu quero ler esse capítulo no vídeo desse livro. Mas assim, meu Deus, finalmente os refrescos. Falta pouco pro livro acabar. Falta. Ele tem 330 e poucas páginas. Mas assim, nossa gente, eu precisava parar e falar, porque sensacional, sensacional. Tá bem claro aqui porque eu tô na janela. Mas deixa eu ver se fazendo assim a luz não fica tão estourada. Mas assim, nossa, demais. Leiam A Cor Púrpura, eu ainda não acabei. Mas eu já sei que esse livro vai ser um dos meus livros favoritos desse ano, 2025. Com certeza, 5 estrelas favoritado. E tá muito bom. Muito bom. É isso, vou parar de falar. Porque, né, eu vou gravar um vídeo só falando sobre esse livro aqui pro canal. Então já fiquem de olho aqui porque logo mais vai sair um vídeo falando sobre como foi a minha leitura. Mas eu tô em tempo real aqui a minha reação. Porque, ai meu Deus, eu mandei mensagem lá no grupo da leitura coletiva, né? Do grupo dos clássicos, falando finalmente, finalmente. Mas assim, fiquei feliz com as coisas que começaram a acontecer aqui agora. E é isso, eu vou continuar lendo e depois quando eu finalizar o livro eu falo aqui com vocês. Oi gente, como vocês estão? Hoje é terça-feira à tarde, dia 20 quanto? 24, não sei, vou botar aqui na tela pra vocês verem. É quase 4 horas da tarde. E eu quero falar sobre as últimas leituras que eu finalizei, porque finalmente eu consegui finalizar livros, não é mesmo? Eu finalizei o Floresta é o Nome do Mundo. Eu finalizei esse livro na semana passada. Eu acho que eu finalizei ele na quinta ou sexta. Mas eu finalizei ele na semana passada, é isso. Eu resolvi dar 3 estrelas pro livro. Porque eu acho que ficou faltando coisa na história pra mim entender, sabe? Então provavelmente eu tinha que ter lido realmente os outros livros desse ciclo pra ter uma contextualização ali da história. Sabe? Eu acho que pra mim, Samantha, faltou alguma coisa. Então deve ter sido erro meu. Deve não, foi erro meu não ter começado pelos outros livros pra ler. Mas esse livro aqui tem um início, tem um meio e tem um final. Só que a contextualização do mundo, assim, do porquê as pessoas saíram do planeta Terra e de como elas chegaram a esse outro planeta, pode ter as respostas nos outros livros, mas que eu não consegui ter essas respostas porque eu não li os outros livros, né? Mas aqui tem o início, o meio e o final da história. Tem os humanos que estão nesse outro planeta explorando as matérias-primas desse planeta para trazer de volta para a Terra. E esses humanos como colonizadores desses outros povos e escravizando eles usando um nome que não é que não é escravidão, mas que é escravidão, porque eles acham que eles podem fazer tudo o que eles querem com essas outras pessoas, com esses outros humanoides, e eles têm que aceitar tudo de bom grado, sabe? Ah, você chegou aqui no meu planeta, tá explorando, e eu vou dar de bom grado a minha matéria-prima e o meu trabalho e tudo pra vocês. É basicamente isso. Tem um momento que esses humanoides, eles se revoltam, claro, já é esperado que eles se revoltem contra os seres humanos que estão ali explorando a força de trabalho e o planeta deles. Então eles se revoltam e tentam conseguir novamente o controle sobre o planeta deles. E a gente vai acompanhar essa questão, né? Essa interação entre os humanos e esses outros povos nesse outro planeta.
E tem muitas coisas aqui de tecnologia, mas também tem muitas coisas que são bem atrasadas, assim, em relação a eu acho que é desenvolvimento mesmo, assim, sabe? Esse livro foi publicado quando? Pela primeira vez? Aqui tá 2020. Que esse livro é de 2020. Mas eu não sei, gente. Eu não tenho como afirmar sobre histórias da Ursula Le Guin porque eu não conheço os outros livros dela, né? É a primeira vez que eu tô lendo. Ursula Le Guin. Aqui não tem o ano que ela nasceu. Nada disso. Mas tá aqui, ó. Esta mulher aqui. Ela é uma escritora muito premiada. Muito, muito, muito premiada mesmo. E ela disse assim, que é uma das maiores autoras de todos os tempos, conhecidas por seu olhar único sobre questões de gênero, sistemas políticos e alteridade de suas obras. Ao longo de sua carreira foi reconhecida com os principais prêmios da literatura e seu legado imortal influenciou autores das mais diferentes gerações e gêneros, como Neil Gaiman, N.K. Jemisin, Terry Pratchett, outro escritor aqui que eu não sei falar o nome, e parte do mesmo universo habilmente construído pela autora com as obras como A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, Floresta é o Nome do Mundo, expõe desafios de convivência, comunicação e consenso entre povos. Então, Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão fazem parte do mesmo universo, assim, do mesmo conjunto, eu acho, que de planetas. Isso dá para perceber realmente aqui, porque são citados outros planetas e outros povos, outras colonizações que aconteceram. Então eu acho que nesses outros livros a gente consegue perceber o porquê que começou tudo isso, só originou isso. Mas ele é um livro curto. A escrita da Ursula Le Guin, a escrita boa, realmente a falha foi minha. Tanto por não ser uma pessoa que consome muito ficção científica, quanto por não ter lido os outros livros. Mas consegui finalizar esse livro aqui semana passada. E aí, hoje, terça-feira, eu finalizei minha leitura da Cor Púrpura da Alice Walker. Gente, 5 estrelas favoritado esse livro, não tem como. Não tem como esse livro. E ele tá combinando com o meu cabelo azul. Não tem como este livro não ser um livro favoritado. Eu gostei muito. Eu disse que ia passar os post-its, né? Mas eu ainda não passei os post-its da leitura. Eu marquei esse livro muito no início. E do final, do meio pro final, acho que eu fiquei tão vidrada na leitura que eu não marquei tanto. Mas eu gostei muito. A história da Sally é uma história que ela não foge da realidade. O que eu gostei disso é que ela não foge da realidade. Seja de momentos muito tristes, seja de momentos em que as coisas estão melhores e seja de momentos que as coisas estão ali na calmaria. E como a gente vai acompanhar 40 anos da vida dessa personagem, é muito tempo, acontece muita coisa na vida dela. Ela muda muito como pessoa, ela, né, se transforma muito como pessoa, cresce, aprende outras coisas. Mas eu acho que o que eu mais gostei é a resiliência da personagem, né? No sentido de que, passou por muitas coisas difíceis, então é assim, tem que perdoar mesmo, não sei o quê. Não, não é isso. É sobre que apesar de tudo, mesmo assim, ela continuou tentando, sabe? Eu gostei muito de Jeito Favoritado, realmente. Teve um final para todos os personagens aqui. A transformação que todos os personagens, tanto a Sally quanto os outros personagens que compõem ali toda a sua vida que estão ali ao redor dela. Todo mundo teve um arco. Alguns personagens tiveram um arco muito triste, muito sofrido, tanto quanto a Sally. Mas que no final, apesar de tudo que aconteceu com todo mundo, essas pessoas souberam continuar a vida delas. Eu acho que é isso, é sobre a continuidade que elas deram ali para a vida delas e a permanência, de não ficar só, de ninguém vive só, nós somos seres humanos, nós somos pessoas, então ninguém foi feito para viver só solitário. Então a gente tem pessoas ao nosso redor para formar a nossa tribo, a nossa comunidade.
Então, eu gostei muito. Vou gravar um vídeo falando só sobre essa leitura. Mas eu queria falar também dela um pouco mais aqui nesse vlog. E eu gostei bastante, gente. Super, 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 super indico. Então é isso. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Vou continuar com a minha leitura dos Miseráveis. E provavelmente eu não vou mais conseguir finalizar algum livro esse mês, porque hoje é terça e o mês acaba sábado. Eu acho que domingo já é dia 1º de outubro. Acho que sim, né? Mas no final tudo deu certo. Eu consegui finalizar os livros que eu queria finalizar. Vou continuar lendo as minhas leituras que estão em andamento, porque são muitas que estão em andamento. E continuarei com minha leitura dos Miseráveis. Mas obrigada por assistir até aqui, se você assistiu até aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like e me segue lá no Instagram também. Eu também vou deixar o TikTok aqui. Eu não uso tanto assim o TikTok, mas de vez em quando eu decido postar alguma coisinha por lá. Tá bem, gente? Muito obrigada por tudo. Beijinhos. Tchau!